Senhores, bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento o excelentíssimo senhor senador, presidente dessa mesa, Exalci Lucas. Cumprimento o excelentíssimo senhor Daniel Lória, diretor do programa da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, a todas e todos presentes e conectados virtualmente. Para nós, da Associação Brasileira de Instituições de Pagamento, é um prazer enorme contribuir para uma iniciativa louvável, tal como a reforma tributária. Sem dúvida, uma iniciativa que tem a participação do governo, a participação dessa casa, em benefício do aprimoramento da segurança, da simplicidade, da eficiência do sistema tributário nacional. Nesse sentido, no âmbito do regime diferenciado, específico, de que trata o projeto de lei em debate, tomo a liberdade de circunscrever as ponderações da ABIPAG no que diz respeito ao regime específico dos serviços financeiros. A ABIPAG, Associação Brasileira de Instituições de Pagamento, representa as mais diversas instituições que oferecem os meios eletrônicos de pagamento. São as maquininhas de cartão, são as contas digitais, são os prestadores de serviço que têm desempenhado um papel central em benefício da inclusão financeira, da redução de custos aos usuários finais de serviço. Hoje, no país, felizmente, temos o prazer de fazer transações de pagamento de forma extremamente célere, simples, fácil, na internet, em aplicativos, no ambiente físico, no ambiente digital. Isso, sem dúvida, é fruto de uma agenda muito relevante do governo, do Banco Central, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com vistas a promover a competição no setor financeiro e no setor de meios de pagamento. E isso é elemento central para essa discussão, porque quando a gente fala nos meios de pagamento, a gente tem hoje uma pluralidade de soluções sendo ofertadas, tanto no mundo físico quanto no mundo digital, que é fruto realmente de uma agenda regulatória nos últimos anos, que eliminou barreiras artificiais de acesso, permitindo o amplo alcance dessas soluções. Isso porque muitos dos senhores e das senhoras vão se lembrar que há mais de 10 anos o que a gente via era, chegava num varejista, uma maquininha passava uma bandeira de cartão, uma maquininha passava outra bandeira de cartão, não havia competição e quem pagava a conta era um micro, pequeno, médio empreendedor. Há quem diga que à época ele não tinha um prestador de serviço, mas na prática acabava tendo um sócio minoritário, porque o valor destinado para esse prestador de serviço era substancial. E esse contexto mudou. Esse contexto mudou em razão da competição, da ampliação do acesso. E foram esses novos agentes, grande parte deles associados da ABIPAG, que permitiram essa difusão de novos modelos de negócio pautados pela tecnologia, ampliando a oferta de serviços financeiros de pagamento. Mas, bom, o que a história do nosso setor nos inspira no que diz respeito à reforma tributária? Na nossa visão, isso é muito simples. A reforma tributária deve se pautar em princípios constitucionais da neutralidade, da isonomia, justamente para que a decisão dos usuários, ela de fato não seja impactada pelo regime tributário. Então, quando a gente pensa hoje na neutralidade, garantir que contribuintes pautem sua decisão, adotem as melhores decisões de consumo, independentemente do prestador de serviço financeiro de pagamento, sem dúvida é uma premissa extremamente relevante. Assim como que contribuintes em situações similares sejam tratados de maneira isonômica, de maneira igual. Isso é extremamente relevante, não só no que diz respeito à alíquota, mas também no que diz respeito às deduções da base de cálculo e dos regimes de exceção. Então, é nessa direção de deduções de base de cálculo e regime de exceção aplicável aos mais diversos serviços financeiros e de pagamentos concorrentes, para que não haja nenhuma distorção no ecossistema, que a ABIPAG teste considerações. Até porque, quando a gente pensa em tributação, ela não pode gerar preferência de investimento, preferência da contratação de um serviço em detrimento do outro.
Nesse cenário, a observância desses princípios, salvaguardados na Constituição e no projeto de lei, eles são extremamente bem-vindos e bem-quistos. De maneira muito clara e simples, a tributação não pode tornar um serviço mais vantajoso que outro, influenciando um pequeno, médio empreendedor escolher um fornecedor em detrimento do outro. Diferenças no regime de tributação das operações semelhantes, na prática, elas poderiam levar ao quê? A uma distorção do mercado, que certamente a gente quer desincentivar. As regras do jogo, elas devem ser uniformes, de modo que investidores, empreendedores não se veem, obviamente, situação de incerteza. Na prática, a reforma tributária cria um ambiente de negócios mais competitivo, mais dinâmico, mais inovador. Um ambiente de negócio que observe a isonomia e a neutralidade tributária, beneficiando, obviamente, os agentes econômicos, os mais diversos, sobretudo os pequenos, médios empreendedores. Hoje, quando a gente observa esses princípios, nos chama a atenção a importância da neutralidade da isonomia no que diz respeito às deduções de base de cálculo e dos regimes de exceção no âmbito dos serviços financeiros. Nessa direção, agradecemos novamente a oportunidade de contribuir para o debate, sinalizamos a importância da reforma tributária, como vemos com bons olhos iniciativas como essa, que tem como objetivo aprimorar o ecossistema brasileiro, e nos colocamos à disposição para contribuir nas mais diversas iniciativas. Muitíssimo obrigado.